Olá, muito bem-vindos. Estamos chegando com o Jornal da Mix. Eu sou Eudes Figueiredo, obrigado a você que nos acompanha mais uma vez. Estamos com os nossos comentaristas, Adolfo Padilha, Fernando Gessi, para comentar os principais assuntos dessa terça-feira. Como é de praxe aqui no nosso programa, na terça-feira não vai ser diferente, né? Nós vamos lá para os destaques dos nossos comentaristas. É com vocês. Fala Eudes, fala amigos da FM Mix, um abraço pro nosso amigo Jader, Alexandre Mota, Dr. Makes, deputado Mauro Bragato, que esses dias falou que estava nos ouvindo. E a dica hoje do destaque é, gente, vamos cuidar do nosso quintal, vamos cuidar da nossa calçada, porque o mosquito tá aí. Dengue volta com tudo, é perigoso, mantenha limpo teu quintal. Veja se tem água empoçada nas plantinhas. Veja se tem água empoçada em algum lugar da casa, porque o mosquito é violento e o mosquito está vindo com tudo. Cuide da limpeza do seu quintal para que todo mundo não pague com a picada do mosquito. Toca o programa aí, Eudes Figueiredo. Bom dia, Eudes. Bom dia, Padilha. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui pela Mix FM. O meu destaque de hoje é para a ladainha, né, que parece que não para com relação ao TSE. Agora, o TSE negou 3 das 7 solicitações dos militares. Primeiro, provando aí um total desconhecimento dos militares com relação ao processo eleitoral. Por exemplo, uma delas é com relação à tal sala secreta. Não existe sala secreta. Existe um computador que centraliza todas as informações enviadas pelos TRS. O outro pedido foi que os dados fossem totalizados no TRE. Já são totalizados no TRE. E também para aumentar a amostragem das urnas. Para quem não sabe, em algumas localidades, a urna, o voto eletrônico é acompanhado também do voto manual. E depois eles fazem ali a comparação entre o que foi digitado nas urnas e o voto manual. E parece que os militares querem aumentar isso. Olha, a primeira coisa é que eu acho que eles estão se metendo em coisas que não são da responsabilidade constitucional deles. E se eles querem essa tal amostragem, faz o seguinte: pega vocês aí que têm uns altos salários e vão lá acompanhar a quantidade das urnas e das apurações manuais. Quem sabe assim essa porcaria dessa insistência já não acaba, porque vou te dizer uma coisa, hein, tem tanta coisa mais importante nesse Brasil, vamos ficar perdendo tempo com um negócio que já tem mais de 20 anos sendo utilizado. Só na cabeça mesmo de algumas pessoas que aquilo ali consegue ser fraudado. Mas vamos lá, toca aí, Eudes. E olha, ministros do Supremo Tribunal Federal terão uma semana cheia até o dia 20 de maio para decidir se o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é obrigado ou não pautar os pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro. A ação foi impetrada pelo movimento Vem para a Rua. Os magistrados ainda terão que avaliar se há concentração de poder na mão do deputado. Em Brasília, a expectativa é de que esse pedido seja negado pela Suprema Corte, levando-se em consideração que essa atribuição do presidente da Câmara está prevista na Constituição. Em 2021, houve uma discussão bastante semelhante dentro do Supremo Tribunal Federal, que foi questionado sobre a legalidade do STF definir uma data para que os pedidos de impedimento fossem pautados no Legislativo. Na época, a avaliação foi de que não cabia ao Judiciário interferir em ações que são privativas do Congresso Nacional. Vamos lá com os nossos comentaristas falando sobre esse assunto bem polêmico. Será que o Judiciário vai querer interferir aí para fazer com que o Legislativo julgue as questões do impeachment do presidente Jair Bolsonaro? Será? Vamos lá, saber dos nossos comentaristas. Olha, eu não sei mais o que falta o STF. Eu acho que do jeito que está se comportando alguns ministros do STF, a gente não precisa mais ter eleição, não precisa mais ter fundo partidário, fundo eleitoral, não precisa mais gastar dinheiro. Porque agora eles estão se metendo, inclusive, até na economia, né? Alexandre de Moraes, dias atrás aí, aceitou uma liminar não deixando acontecer a redução de IPI. O STF hoje segue uma bancada militante contra o governo Bolsonaro, isso fica claro, é um partido de oposição que é muito perigoso. Quem fere a nossa democracia? E aí, Gessi, o que você tem para me dizer? Você que está aqui do meu lado. O que você fala do STF?
querendo agora o quê? Forçar uma abertura de processo de impeachment contra o Bolsonaro? Querendo o quê? Dizer ou o Lira abre ou nós te caçamos? Não é poder demais? Não é atravessar demais a régua que separa nos limites iguais os três poderes? Não é querer demais? E ainda a gente vê ministros dando discurso dizendo que o povo acredita neles para a soberania da democracia. É para acabar, né? É para acabar. Infelizmente, a militância ativista da toga está fazendo muito mal para a nossa democracia. Vamos aguardar para ver o que vai dar nisso, lá no final. Olha, Eudes, eu acredito o seguinte: não tem como o STF deliberar sobre um assunto como esse que cabe estritamente ao Congresso, ou presidente do Senado, ou presidente da Câmara dos Deputados. Nesse caso aqui, só para vocês terem uma ideia, o presidente já tem 143 pedidos de impeachment, a Dilma teve 37 pedidos, o Lula teve 68 pedidos. Agora, um detalhe que eu acredito que deveria ser feito, tá? Isso aí os próximos legisladores poderiam ajustar. Colocar um prazo para isso, tá? Não ficar ali, ao Deus dará. Por quê? Porque senão, eu acredito que o presidente que receba esse pedido, né, nesse caso aqui, eu venho para a rua que está pedindo o impeachment do presidente. Isso pode ser utilizado até como manobra política, pode ser usado como chantagem política, ou pode ser, sabe, inúmeras formas. Então, eu acredito o seguinte: todo procedimento que seja colocado, todo pedido que seja colocado ali no Congresso, ele precisa ter um prazo para ser decidido. 30 dias, 60 dias, 90 dias, não interessa. Eu acho que seria interessante colocarmos um prazo nisso, tá? Por quê? Porque nós não teríamos esse tipo de situação aqui. 143 pedidos aqui, esperando ser analisado para se dará um procedimento ou não. Agora, eu não vejo em nenhum lugar que o STF pode ter algum preceito constitucional onde ele consiga se embasar para definir que isso aqui tem que ter um prazo. Caso existisse, com certeza o presidente da Câmara já teria dado um andamento nisso, tá? Então o STF, mais uma vez, interfere ali em situações que não tem procedimento nenhum. Mas fica aqui a dica. Eu acho que todo pedido que seja colocado ali no Congresso, ele precisa sim ser analisado em um prazo determinado, porque senão vai virando uma baderna e esses pedidos podem ser usados para fins não republicanos, digamos assim. Muito bem, hora da gente falar dos petistas que estão muito felizes com o lançamento da candidatura de Lula e Alckmin ao Planalto. Foi vista com entusiasmo. Dentro dos demais partidos, o clima ainda é de desconfiança. O deputado Evair de Mello classifica a união como uma agenda de desespero, um mero ato para poder voltar ao poder. Isso é um casamento de cartório onde está se juntando o atraso da política brasileira, uma pauta retrógrada. Naturalmente, essa dupla que se apresenta é defensora pública do aborto, da invasão de propriedade privada, quer revogar todos os avanços que nós tivemos na desburocratização do país e criar uma moeda própria. É um casamento de cartório de desespero. É um abraço dos afogados, tendo em vista que ele não tem conteúdo, nem tem uma agenda para propor e para questionar, por exemplo, as ações positivas e proativas do governo federal e da bancada. E o deputado chegou a dizer que é lamentável, é tanto atraso reunido para tentar retroceder com o país, avaliou aí o deputado. O deputado Bibo Nunes seguiu o mesmo entendimento e avalia que o presidente Jair Bolsonaro tem muito mais chance agora de ser reeleito no fim do ano. Essa chapa, segundo ele, de Lula e Alckmin, ao natural já se desmoraliza. Basta ver o que o Alckmin falava de Lula. Chamava o Lula que era o que tinha de pior no Brasil e agora está ao lado dele. Bom, vamos lá com os nossos comentaristas avaliando essa questão importante aí, que é o lançamento do principal adversário do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Bom, o Lula vem dando aí demonstrações e alguns discursos realmente totalmente fora da realidade, com discussões em pontos que não interessam para ninguém. Tanto, na verdade, eu acho o seguinte, tá? Pessoas têm medo de dizer, eu não tenho medo nenhum, vou falar mesmo.
Os discursos de todos os presidenciáveis são um verdadeiro desastre. Essa é a grande verdade. As pessoas, acho que a sociedade brasileira já tem um grau de maturidade um pouco elevado, né? Avançamos um pouco nesse sentido. Ninguém está querendo saber dessa brigaiada de arma, de Tribunal Superior Eleitoral, das besteiras que o Lula fala sobre o Putin, das asneiras aí ditas com relação a um monte de coisa, vacina, mulheres, mas a pessoa não quer saber disso, gente. O que a sociedade brasileira quer saber mesmo é como que nós resolveremos os problemas que nós temos hoje, relacionados à economia, saúde, meio ambiente. É isso, tá? São esses pontos aí que o brasileiro quer saber. Agora, esse negócio de ganhar no primeiro turno, eu não sei qual que é o lado que está mais iludido. Por quê? Porque nas eleições passadas nós tivemos o Haddad, veja bem, o Haddad, hein? O poste do Lula, tá? O cone do Lula. Ele teve 45% de votos. Vocês acham que esse pessoal todo da esquerda, esses 45%, irão votar em Bolsonaro? Eu tenho minhas dúvidas, viu? Agora, é lógico que a situação do país, ela está meio complicada. Afinal de contas, nós estamos tendo aí uma inflação muito alta, uma taxa Selic muito alta e alguns discursos dos nossos presidenciáveis totalmente desconexos com a realidade. Agora, é importante, sim, nós discutirmos assuntos que realmente interessam. Agora, que nós não podemos também esquecer é a roubalheira histórica, né? Que o Lula tem, né, no seu currículo, algumas situações também ligadas a algumas falas sobre a pandemia, um verdadeiro absurdo, a inflação que nós estamos vivendo, o meio ambiente, questões econômicas, questões de relações internacionais. Eu acho que o Brasil precisa evoluir um pouco mais nas suas discussões. Infelizmente, o cenário hoje que nós temos são de discussões totalmente rasas e totalmente desalinhadas com os interesses da nossa sociedade. Essa é a minha visão. Agora, o Lula realmente, toda hora que ele abrir a boca, será uma pérola aí, deixada para a história. Eu não acho, apesar de ser simpatizante ao governo, ser apoiador do governo, eu não acho que a vitória é fácil. Mas eu acho e percebo muito claramente que todo o establishment, todo o sistema, força, juntamente com o apoio judicial, infelizmente, porque o Lula é um descondenado, né? Ele não deixou, veja bem, as pessoas se confundem. O Lula ele não foi inocentado. Ele simplesmente, com os amigos que tem, aonde tem, pegaram o processo dele e falaram, volta a estaca zero porque não podia ser Curitiba. Depois de várias, passou na primeira, na segunda, na terceira instância, depois de várias confirmação de condenação, fizeram essa manobra para hoje nós termos o Lula como candidato. Tá fácil a eleição para o Bolsonaro? Não tá. Mas que eles estão realinhando até o discurso do Lula, visto ontem, que pela primeira vez a gente descobriu que o Lula sabe ler. Ontem ele leu o discurso. Olha que maravilha. Ele leu. Agora por que ele leu? Porque com a boca solta anda falando muita bobagem. E isso não é bom. Isso não está pegando bem, né? Com a boca solta demonstra realmente o que quer e por que quer voltar ao poder. Agora, dizer que a eleição está ganha? Não acredito. Dizer que vai ser complicado? Acredito muito. A gente tem que ficar de orelha em pé. E olha só, o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicano, que vai estar em breve aqui em Presidente Prudente, tem uma visita marcada para o próximo dia 14 agora. O seu padrinho político, o presidente Jair Bolsonaro, devem estar cruzando os dedos para que o apresentador José Luiz da Atena não desista de concorrer ao Senado Federal na chapa do ex-ministro da Infraestrutura. Como o jornalista da TV Bandeirantes tem um histórico de pular do barco, a gente já sabe disso, né? O chefe do Executivo Federal foi atrás de uma espécie de plano B. Bolsonaro confidenciou a aliados que não vai se envolver profundamente com as campanhas estaduais, mas sabe que não pode virar as costas para o maior colégio eleitoral do país. Sobretudo, quando a única vaga do Estado para o Senado pode ser conquistada por uma sigla de esquerda. É neste contexto que a deputada federal Carla Zambelli, sua fiel escudeira no Legislativo, passou a se movimentar para ocupar o lugar de Datena
em caso de mais uma desistência em cima da hora. Porém, tem um problema aí. É que outra importante figura da base bolsonarista em São Paulo, a deputada estadual Janaína Pascoal, já havia colocado o seu nome à disposição para o pleito. E olha, eu tenho uma fonte, não posso revelar, né? A fonte a gente não revela, mas que conversou comigo ontem em um restaurante aqui de Presidente Prudente, garantiu que a Carla Zambelli, não vai para o Senado. Acho que é muito conflito para esse momento e vai perder forças se dividirem aí entre ela e a Janaína Pascoal. Mas da política a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Vamos lá, comentando esse assunto, os nossos comentaristas. Olha, tem que se preocupar. O Datena toda vez é foguete rápido, né? Aqueles que você compra na festa junina, acende, sobe bonito, mas dura 30 segundos e acaba. O Datena tem muita coisa a perder a ser candidato a senador, a começar pelo seu belo salário na TV Bandeirantes. Então tudo é provável. Agora, entre Janaína e Carla Zambelli, para o presidente Bolsonaro e suas propostas de governo, muito melhor a Zambelli. Muito melhor a Zambelli do que a Janaína. A Janaína é instável, né? A Janaína tem dia que ela tá... É que nem biruta de aeroporto, eu tenho a impressão. É muito inteligente, admiro a deputada Janaína, mas tem dia que ela tá de um jeito, tem dia que ela tá do outro. E não sei até onde isso é muito bom para um governo que pretende fazer mudanças ferozes e grandes no segundo mandato. Né? O presidente Bolsonaro tem um grande desafio no segundo mandato dele, caso seja reeleito. E ele vai precisar de gente que esteja ali fiel com aquilo que ele acredita que é melhor para o Brasil. Pessoas que às vezes vão ter que abrir mão daquilo que pensa para pensar governo, para pensar proposta, para pensar um objetivo proposto pelo governo que foi reeleito. Então eu acho que nesse caso a Carla Zambelli é a melhor opção para o presidente Bolsonaro caso o Datena venha a desistir. E eu acredito particularmente que o Datena desiste. Olha, algumas situações políticas nesse país são interessantes, para vocês verem. Caso o Datena desista da candidatura, ele vem ali pelo PSD, né, se não me falha a memória, ele abre espaço para duas outras pessoas dessa ala, né, ligada aí à direita, digamos assim, que é a Carla Zambelli ou a Janaína Pascoal virem a senadores. Bom, o quesito capacidade, qualidade, qualificação, conhecimento, isso aí fica tudo de lado, né? Isso aí não interessa para ninguém. Primeiro, porque o Datena é um apresentador de televisão. Quais são as prerrogativas, o conhecimento, o embasamento que ele tem para ser um senador, representando o Estado, né? Isso é um detalhe. A Carla Zambelli, ativista social, totalmente ligada ao presidente, não tem dúvida alguma que se o presidente pode fazer a maior besteira possível, ela irá apoiar, não tenho dúvida alguma com relação a isso. E a Janaína Pascoal, sim, essa tem um conhecimento na área do direito, na área legal, já participou ali de embates muito grandes com relação aos governos, mas tem ali um probleminha que tem que ser equalizado. Ela também, às vezes, se excede um pouco, mas eu acho que nesse contexto todo, eu acredito que a Janaína Pascoal ainda seja uma pessoa da qual representaria os interesses do nosso Estado e também do nosso país de uma forma mais equilibrada, de uma forma com mais conhecimento. Porque é diferente uma pessoa errar ali dentro do Congresso, defender alguma coisa sem conhecimento, do que errar com conhecimento, que eu acho muito pior, não tenho dúvida alguma. Mas nesse caso aqui, eu acho que a Janaína Pascoal é a pessoa mais indicada para representar o lado deles. Pode ter um fator aí que pode ser decisivo. Nós também temos o Sérgio Moro, que será vindo ali pela União Brasil. Ele poderá vir também a senador ou também poderá vir a deputado federal. Então é uma incógnita e seria uma pessoa muito bem votada em qualquer uma das posições que ele venha a ocupar. Mais uma informação, olha, Dallagnol diz que o STF esvaziou o combate à corrupção no Brasil. O ex-procurador da Força Tarefa da Lava Jato, que também é atual pré-candidato à Câmara dos Deputados, Deltan Dallagnol, é candidato pelo Podemos, avaliou no final de semana que seria impossível iniciar uma operação de combate à corrupção. Dallagnol atribuiu a impossibilidade ao fim da prisão em segunda instância, o que, segundo ele,
leva à impunidade e faz com que as delações premiadas não sejam vantajosas para os investigados. Ele disse o seguinte: neste momento é impossível uma nova Lava Jato, porque o Supremo Tribunal Federal acabou com a prisão em segunda instância. E quando você não a tem, você não tem perspectiva concreta de colocar os criminosos poderosos na cadeia. Foi o que disse o ex-procurador numa entrevista em São Paulo. Ele disse o seguinte também: somos os únicos, ou o único país com 4 instâncias e com uma grande chance de alcançar a prescrição ao longo desse tempo. Isto é, do processo se encerrar por impunidade. A gente já viu muito disso aqui no Brasil, né? Comentando os assuntos, vamos lá, os nossos comentaristas. Adolfo Padilha, Fernando Gesse. O Dallagnol agora, eu quero ver o que o Gesse vai dizer agora, né? Porque o Gesse, na cabeça dele, quem esvaziou a Lava Jato foi o presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro. Na verdade, o Dallagnol coloca os pingos nos i. Quem esvaziou a Lava Jato totalmente foi o STF. Foi os compadres e companheiros do ex-presidente Lula. Eles sim esvaziaram totalmente a Lava Jato. Eu ainda digo mais, o Sérgio Moro ajudou para isso. Ele colaborou com a narrativa da esquerda de que o Lula foi perseguido. Quando aceita ser ministro, sendo ministro, não toma as atitudes que tinham que tomar. Há de se lembrar aqui, famílias sendo presas, comerciantes sendo presos, e o presidente Bolsonaro cobrando ele de uma atitude, o que todos nós vimos naquele vídeo que obrigaram a mostrar, que eles devem se arrepender até hoje, porque ali nós vimos um presidente realmente brigando pela população, né? O Moro sendo atacado pelos hackers, fazendo até a gente duvidar da idoneidade dele durante o processo. O presidente Bolsonaro pega ele pelo braço, leva no Maracanã e levanta o braço dele. Um mês depois ele esfaqueia nas costas o presidente Bolsonaro, saindo achando que era um tanque de guerra e virou um traquinho. E tudo que nós já vimos que aconteceu com o Moro. Ele ajuda a alimentar a narrativa de que o presidente Bolsonaro foi perseguido. Olha só que fim do Moro. Olha onde ele chegou. E o Dallagnol, para desespero do meu amigo Gesse, coloca a verdade na mesa. O STF, de fato, esvaziou a Lava Jato e não o presidente Bolsonaro. Bom, isso aí não precisa ser nem bola de cristal para adivinhar e não percebermos, né, que realmente esse combate à corrupção no Brasil ele ficou meio que de lado. Primeiro porque nós tivemos a colocação de um procurador-geral da República que é totalmente alinhado contra a Lava Jato. Tanto é que ele desmontou todas as equipes que faziam as verificações, faziam os acompanhamentos. Tudo bem, vai. Existe aí uma discussão que a Lava Jato teve alguns excessos. Concordo também, claro, teve alguns excessos. Mas, infelizmente, o outro lado, que é o lado da corrupção, o lado da pilantragem, o lado da sem-vergonhice, esses podem fazer de tudo, esses não tem problema, pode fazer andar aquém da lei, roubar, meter a mão no nosso dinheiro, não esquecendo que eu sou uma das pessoas que tem uma tese que corrupção mata, tá? Vamos deixar aqui bem claro, corrupção mata, tá? E agora, o juiz, que foi, no caso, o Sérgio Moro, e também o nosso juiz lá do Rio de Janeiro, que deram a cara, a tapa e foram, sim, responsáveis pela prisão dessa galera, hoje, se bobear, eles serão responsabilizados, presos e o dinheiro todo que foi recuperado devolvido para os pilantras. Agora, o Dallagnol, claro que ele tem razão, não tenha dúvida alguma. Agora, por que nós não discutimos nesse país a prisão em segunda instância para acabarmos com alguns delitos? Afinal de contas, tem então nesse país a corrupção compensa, porque são todos soltos, então compensa. Está aí a prova, né? Que realmente a corrupção compensa nesse país. E também nós temos a soltura. Vem cá, como é que pode um ministro do STF soltar uma pessoa que corrupta, nitidamente ali com relações a tráfico de drogas, né? Réu confesso de esquemas de corrupção que aconteceram nesse país? Ninguém fala nada. Fica tudo normal, fica tudo por isso mesmo. Então existe um problema no nosso país. O Dallagnol é responsável por um movimento, que é o Movimento 200, que prevê aí a eleição de pelo menos 200 deputados federais
de um grupo que realmente lute por pontos que são de interesses da nação. E não esse monte de porcaria aí que o STF faz, ou alguns outros também fazem, tá? Não é só lá não, é no STJ também, em alguns outros lugares, onde o vagabundo, o sem vergonha, o corrupto, está lá na sua casa, passando prisão domiciliar em suas mansões e vivendo do bem e do melhor. O que é pior, às nossas custas. Ok, muito obrigado aí aos nossos comentaristas, vocês que ficaram na sintonia do nosso programa. Até o nosso próximo encontro, amanhã, a partir das 7h30 da manhã, na Mix FM 106,7. Valeu e até lá.